E a Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, está proibida de entrar nos estádios do estado de São Paulo por tempo indeterminado. A decisão da Federação Paulista de Futebol foi tomada por causa da emboscada envolvendo integrantes da Mancha Verde contra a torcida organizada do Cruzeiro. Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas. Além disso, a polícia de São Paulo pediu a prisão do presidente da Mancha, Jorge Luiz Sampaio Santos, do vice Felipe Matos dos Santos e de 4 torcedores. Procurada pela CNN, a defesa de Jorge Luiz disse que até o momento não teve acesso ao inquérito. A gente segue com esse assunto com a participação do Andrei Kampf, jornalista e advogado especialista em direito esportivo. Muito obrigado pela presença, viu, Andrei? Falei seu sobrenome correto, Kampf, é isso mesmo? Exatamente, perfeito, Kampf. Andrei, como essas punições funcionam na prática? É uma punição para o CNPJ? É diferente para o CPF? Podemos dizer assim? Sim, sem dúvida nenhuma. O que acontece? Quando a gente fala de combate à violência, a gente precisa entender que esse combate da violência ele é plural, ele precisa ser feito por 2 movimentos independentes. O primeiro, o Estado, diante de todo o poder que a Constituição entrega para ele, da responsabilidade pela segurança da sociedade, e um outro dentro do movimento privado do esporte. Então, a gente vê agora a Federação Paulista agindo de uma maneira efetiva no combate à violência. Não permite mais que ninguém entre no ambiente esportivo com a marca, com ordenamento, com bandeira, com faixa dessa torcida organizada. Isso está dentro da competência do esporte, está dentro da competência dada, inclusive, pela Constituição, lá no artigo 217. Então, em função dessa competência, o esporte se manifesta e age dentro daquilo e dentro dos seus limites para o combate à violência, para tentar tornar o ambiente esportivo um pouco mais saudável. Agora, claro que identificando os agressores, aqueles que o poder público está reconhecendo, está intimando, está negociando, quer dizer, pode intimar, pode julgar e pode condenar. O movimento esportivo tem a obrigação, e aí um compromisso pela paz dos estádios de combate à violência, de no momento que essas pessoas forem identificadas, também banir do movimento esportivo, se é sócio de um clube, tirar do quadro associativo, se ele vai ao ambiente esportivo, não permitir mais que ele entre numa arena esportiva, num estádio de futebol. Esse é o compromisso que o esporte precisa assumir, Leandro. Andrei, o Palmeiras também poderia ser penalizado com perda de pontos, é isso, né? Eu vejo como um caminho difícil e eu vou explicar por quê. Esse acontecimento foi muito distante de um ambiente esportivo. Do ponto de vista jurídico, na minha avaliação, não faz sentido, porque não há um fundamento legal para a gente punir o Palmeiras em âmbito esportivo, por esse ataque da torcida organizada. Como muitas vezes já aconteceu, mas aconteceu porque foi dentro do ambiente esportivo, ou no entorno do ambiente esportivo. Vamos citar 3 questões que devem ser respondidas para a gente entender se o Palmeiras pode ou não ser punido. Foi dentro ou no entorno do estádio? Não foi. Foi numa via federal, expressa, muito distante de qualquer ambiente esportivo. Segunda questão, ele ocorreu durante ou após uma partida em que o clube, o Palmeiras, esteve envolvido? Também não. Não havia jogo do Palmeiras sequer naquele dia. Há uma ação ou uma omissão do Palmeiras nesse caso? Eu não vejo o que o Palmeiras poderia ter feito para impedir que isso acontecesse, que esse fato acontecesse. Então, a gente não encontra dentro do ordenamento privado do esporte um caminho dentro da competência esportiva para se punir o Palmeiras dentro da esfera esportiva. Andrei, vou chamar para a nossa conversa aqui tanto a Juliana Lopes, também o nosso Vitor Irajá. Ju, pode fazer a primeira pergunta. Oi, Andrei, obrigada pela sua participação. Queria puxar exatamente desse ponto, porque como não é uma situação inusitada, a gente vê essas brigas de torcidas, geralmente quando acontecem grandes campeonatos, a gente discute se uma punição mais severa, talvez para os clubes, não fosse um caminho para que esse tipo de coisa não acontecesse. Me parece que os torcedores não veem ali, de alguma forma, que eles serão punidos por esses tumultos, essas confusões, nesse caso deu inclusive em uma morte. Uma punição mais severa para os clubes poderia ser um caminho para tentar impedir que outros ataques como esse acontecessem por parte das torcidas?
Poderia, mas a gente precisa entender qual a competência e até onde o clube e o movimento esportivo ele pode agir. Esse que é o grande debate que acontece. Inclusive, a Lei Geral do Esporte, que foi promulgada recentemente, no ano passado, ela traz uma responsabilidade ainda maior para os clubes, quando ela determina que a responsabilidade pela segurança de um evento esportivo e pelos atos praticados pelos torcedores, ela não fica mais restrita ao ambiente, ao entorno do estádio, ou dentro do estádio, ou no entorno do estádio. Ela vai além de 5 quilômetros da área do jogo. Ou seja, a responsabilidade é dentro do estádio, numa área de 5 quilômetros ao redor do ambiente esportivo. Essa responsabilização já é maior, ela já é muito grande. Mas a gente não encontra uma forma, eu não vejo uma forma de como responsabilizar diante do que a gente tem de legislação o clube por algo que aconteceu lá fora. O que a gente pode cobrar, distante do ambiente esportivo, o que a gente pode cobrar, Juliana, e eu acho fundamental para a gente mudar esse imaginário, que é um imaginário coletivo, de que o ambiente esportivo permite esses gestos de violência, essa conduta absurda, quando na sociedade, nas ruas, isso não seria permitido, é justamente um engajamento maior da comunidade esportiva, dos clubes e das federações, com atitudes objetivas, efetivas de combate à violência, ou seja, reconhecendo e identificando esses torcedores, o bani-los do quadro associativo, impedi-los de entrar num ambiente esportivo, dentro de um clube de futebol, dentro de um estádio de futebol. Essa é uma atitude que o clube precisa ser responsabilizado. E, obviamente, se essa atitude de violência for dentro do campo, dentro do estádio, ou no entorno do estádio, aí existe um caminho para uma punição, e uma punição pesada para os clubes que têm responsabilidade, sim, pela segurança no ambiente esportivo, para dar paz dentro do ambiente esportivo e mudar essa cultura de violência que a gente tem no esporte. Boa noite, Vitor Irajá aqui. Doutor Andrei, o senhor citou exatamente essa possibilidade de uma punição aplicada pelos clubes em relação a torcedores envolvidos em casos como esse. Eu queria entender como essa fiscalização pode ser feita e essa punição de fato seja efetiva e que o clube e as autoridades possam evitar que pessoas envolvidas em brigas, em casos como esse, não entrem nos estádios e sejam de fato banidas da atividade esportiva. Tudo bem, prazer falar contigo, Vitor. Aí a gente também precisa da ajuda da tecnologia. Os clubes precisam da inteligência artificial para, no momento que uma dessas pessoas que está envolvida em atitude de violência, que tem um processo correndo contra ela, elas sejam impedidas de entrar no ambiente esportivo. A gente sabe que tem casos de personagens aí, de bandidos uniformizados, que tem sentença condenatória transitada em julgado que anda com tornozeleira e ainda frequenta o estádio de futebol. Então, pode-se cobrar do clube, sim, e deve-se cobrar do clube, que use a tecnologia para impedir que essas pessoas que têm um processo, que têm uma condenação por atos violentos, frequentem o estádio. Isso é um caminho possível e viável. O que a gente precisa entender é que dentro do que traz a Constituição e dentro do que traz os limites constitucionais da competência, o esporte não pode julgar e punir e prender os criminosos. Isso é um poder do poder público, isso é um dever do poder público, constitucional do poder público. Agora, ele pode sim impedir que esses frequentem o ambiente esportivo. Ou seja, um estádio de futebol, se ele é sócio do clube, que ele deixe de ser sócio do clube. Esse é o caminho jurídico permitido para os clubes tomar em cima da liberdade e da autonomia esportiva que eles têm protegido, inclusive, pela Constituição Federal. Agora, é um movimento grande, eu acho que a gente tem que provocar um grande debate, a CNN está de parabéns de trazer isso para o debate, porque esse tem que ser um debate plural. Eu não sei nem se não seria o caso de, depois de um episódio como esse, se parar o Campeonato Brasileiro por uma rodada, para se provocar um grande debate, uma grande reflexão, um domingo de um debate trazendo torcida, torcedores, árbitros, jogadores, imprensa, advogados, todo mundo que faz parte da comunidade esportiva para se debater, olha, qual é a nossa responsabilidade? Existe a responsabilidade do poder público, mas existe a responsabilidade também do movimento privado do esporte. O que a gente precisa fazer para deixar esse imaginário, para acabar com esse imaginário coletivo de que o ambiente esportivo permite esse tipo de conduta. As pessoas se organizarem para brigar, para agredir e, quem sabe, para matar um outro. Isso não pode ser permitido em nenhum lugar, muito menos no ambiente esportivo, que agrega, não afasta, é um ambiente de saúde e não é um ambiente de guerra jamais. Olha, nós conversamos com Andrei Kampf, jornalista e advogado, especialista em direito esportivo, a quem eu agradeço pela presença e prazer em revê-lo, viu, Andrei?
Obrigado pela presença aqui no Arena e na CNN. Boa noite. Prazer é meu, é só convidar, prazer conversar contigo, com todos vocês, com a Juliana, com o Vitor. Muito legal essa companhia, esse bate-papo, essa reflexão que é fundamental para a gente tornar um ambiente esportivo mais saudável. Um abraço e bom trabalho.